Estamos de volta, começando muito bem a semana no nosso Mundial Podcast. Você já sabe, né? Toda segunda-feira, às 16 horas, temos o Mundial Podcast, que é praticamente uma versão estendida do nosso Mundial. E você sempre com um convidado especial. O programa é aberto, além dos comunicadores da Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Renata Lobo, bem-vinda! Obrigada, Samira, gratidão, saudades. Prazer em te receber. Ainda bem que tem rede social, né? Verdade. Que a gente se acompanha, todo mundo acompanha o trabalho um do outro, e isso é incrível. Verdade, nos conecta, né? Porque não pode perder a conexão. De jeito nenhum. E a Renata é daquelas que ela vai se conectando, vai buscando, vai trabalhando toda esse network mesmo, né? Sim. Mas pro bem sempre. Pro bem. Eu lembro quando você entrou em contato com a rádio a primeira vez. Sim, e você nossa! veio no meu programa. Assim, olha, eu tenho um equipamento. E vamos falar desse equipamento também hoje, que ela tem um trabalho incrível como treinadora mental, terapeuta quântica. Agora estou descobrindo que ela está com muitas novidades também. Está se aperfeiçoando na Kabbalah, mas também é uma pós-graduada em neurociência e em psicologia positiva e tem muito a falar para a gente a respeito da nossa saúde mental, do funcionamento da nossa mente e principalmente das manifestações, né? Exatamente. Esse é o caminho do teu trabalho. É o caminho. Maravilhoso. E ela mesma é uma manifestadora, né, Renata? Graças a Deus. Não Tô é? colocando em prática, né? Tem que colocar em prática para poder ter respaldo para passar para frente, Exatamente. né? Ela também é mentora, acompanha a gente, o trabalho dela tá incrível. Fique com a gente aqui nos 95,7 FM. Estamos ao vivo também no YouTube Vibe Mundial e no Instagram. Você quer um jeito bem facinho de acessar todas as nossas redes sociais? É só clicar no vibemundialfm.com.br. Você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Quer acessar as outras redes sociais, o nosso aplicativo? É fácil também. Lá no nosso site tem o link de todos. Aí você já fica acompanhando a Vibe aonde quer que vá. Com o aplicativo não tem jeito. Tô sabendo que ela vai para Dubai palestrar, já leva a rádio junto com o aplicativo, né, Renata? Com certeza, pega em qualquer lugar, né? A vantagem então, do aplicativo é essa, né? Mas para quem gosta de nos acompanhar, estamos também ao vivo nos 95,7. Eu estou agora no estúdio Vibecast, que é o estúdio de podcast da Vibe Mundial. Você sabe que a rádio, né, dos outros dias da semana, eu apresento o programa lá no estúdio do ar, que é onde agora está o Jean Lorusso, mas aqui comigo está o Donizete Mariano. Dá o nome, né? Para quem está operando as máquinas. Quem está nos bastidores. Ô, Renata, vamos começar sem perda de tempo. Todo mundo pode participar com a gente no YouTube, é o canal que eu tenho aberto aqui. E você pode fazer pergunta para Renata também. E eu tenho prazer aqui de compartilhar com você, né? Lógico. E não importa o grau da tua dúvida, né? A gente sempre começa de algum ponto de partida, não é? Sim, o importante é começar. Porque a dúvida de um pode ser de milhares, né? Com Ajuda muita gente. certeza. Renata, você estava me falando que você veio da área de secretariado executivo, Sim, né? trabalhava. Conversando aqui nos bastidores. Aí você foi fazer uma pós em neurociência. Da onde veio esse interesse pela mente humana, né? Esse funcionamento tão... Era porque neurociência começou a ser uma novidade e você quis entender todo esse processo ou já tinha um interesse forte nessa área cerebral? Não tinha interesse nenhum. Nossa. Eu fui pela dor do meu filho. Porque eu tenho um filho de 26 anos, né? E aos 15 anos ele foi diagnosticado com fobia social grave, depressão e ansiedade. Só que meu filho não acredita em nada, ele não acredita em Deus, ele não tem apego a nada. Então ele não queria se tratar, não queria fazer nada. Foi com muito custo que eu consegui levar ele para um psiquiatra, né? E aí ele começou a ser medicado. Só que era aquilo, ele estava tampando o sol com a peneira, porque realmente a causa de tudo isso
não estava sendo investigada. Então, ele começou a tomar medicamentos e tudo mais. Então, a depressão, a ansiedade, assim, os sintomas iam e vinham, né? Então, uma hora estava bem, outra hora não estava. Eu falei, bom, já que ele não quer se tratar, eu vou buscar o tratamento para ele e eu vou ajudar meu filho, né? E cada vez ele estava piorando, não saía do quarto escuro, aquela fase de depressão e tudo mais. Foi aí que eu comecei a fazer, então, cursos livres, né? De terapia quântica, de barras de axis. Comecei a entrar nesse mundo, aí eu me apaixonei, porque eu comecei a aplicar as técnicas nele. E ele, por não acreditar em nada, eu falei, mas se ele não acredita e está funcionando, é porque realmente funciona. Porque... Sim, tem que... Começou a acontecer. Sim, começou a acontecer. Aí eu falei, nossa, quantas pessoas não estão com depressão, ansiedade, não conseguem tratar esses problemas, porque toma remédio, faz um monte de coisa e não tem solução. Então eu preciso, além do meu filho, eu vou ajudar outras pessoas. E aí o universo, ele conspirou totalmente a meu favor, porque bem nessa época, eu tinha me mudado para o interior, para Jundiaí. E aí eu tenho uma filha também de 18, 19 anos, que ela tem síndrome de Down. Então eu tinha que vir trabalhar como secretária em São Paulo, largava ela com a minha sogra, né? Vinha trabalhar em São Paulo e a semana inteira ela ficava longe de mim. E eu percebi que ela começou a ficar meio mal, eu comecei a entrar em depressão. Aí eu já saí. Você também? Eu também fiquei muito mal. Aí, porque meu filho estava mal, eu estava trabalhando, estava longe da outra. Aí eu peguei e pedi para me demitir, eles me demitiram. E foi aí que eu entrei, comecei a fazer esses cursos, né? Comecei a aplicar nele, vi que estava dando certo. E aí comecei a fazer um monte de curso. E aí falei, agora eu vou fazer uma pós em neurociência para entender como que funciona, física da consciência e tudo mais. E aí, aplicando, ele melhorou bastante. Hoje é outra pessoa, hoje ele está com 26 anos. E agora eu trabalho para mim, fico perto da minha filha, cuido dela e também trato do meu filho. Né? O fato de ser mãe te fez fazer uma transição de carreira. É. E que tipo de técnica você aplicava nele, por exemplo, para poder tratar, para amenizar essas questões de síndrome? Então, eu aplicava barras de axis. Barras de axis e aplicava também o equilíbrio dos chakras. Porque até então eu não entendia de muita coisa. Sim. Né? Então eu estava ali começando, mas depois que eu entrei realmente no... Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu busco na raiz da informação para trazer realmente uma coisa de qualidade. Aí foi que eu comecei a estudar tudo isso. Aí eu aplico coisas nele hoje, até códigos, coisas que a gente vai com as frequências, com equipamento que a gente vai falar aqui. E aí eu trabalho na parte mais profunda. Por quê? A depressão e a ansiedade, elas são somente o efeito. Atrás de todo efeito existe uma causa, né? Então, o que a minha terapia busca tratar? É a causa, não o efeito. Porque se eu fico tratando o efeito, né, um efeito band-aid, a causa sempre vai existir, então vai oscilar muito. Um dia a pessoa vai estar bem, outro dia não. E foi aí que eu comecei a tratar nele realmente a causa. E para mãe é mais difícil, porque como é que você vai tratar um filho? Pois é, mas ele não ia num terapeuta. Não ia. Mas graças a Deus deu certo. Aí você foi firme. Fui firme. Porque aí você também tem que ser muito firme Sim. para poder trazer essa causa e você lidar com ela. Exatamente, porque não foi fácil. E trazer a causa de um problema é um processo longo, que a gente sempre fala isso, né? Ah, a pessoa tem diabetes, Sim. mas qual é a causa? A gente pode falar que é só o açúcar, mas tem fatores emocionais Sim. do lado. Esse é só um exemplo que eu tô dando. Mas lidar com a causa, primeiro para chegar até a causa, e eu lidar com essa causa, tem um caminho, né? Tem um caminho. Né? E esse caminho, ele é longo, ele é robusto? Então, é que eu trabalho com equipamento. Um equipamento quântico. Esse equipamento, ele consegue ler o campo energético da pessoa, emocional, físico, mental, todos os corpos sutis, que a gente tem vários corpos sutis, não tem só esse, ele consegue ler através de ressonância. Então, por exemplo, a pessoa chega até mim e fala, Renata, eu tô com problema de depressão, tô com problema de... Lógico, não vou falar para ela parar de tomar o medicamento, né? Até mesmo porque isso aqui a gente agrega, tudo é um conjunto, tá? Então, eu vou lá, através do nome dela completo e data de nascimento, que é o endereço energético dela, eu coloco essas informações no equipamento. O equipamento faz toda a leitura do campo energético dela, identificando o que tem de informação que está causando a depressão, que está causando a diabetes, a ansiedade. Não somente isso, mas também problemas financeiros, problemas nos relacionamentos. Porque nós somos o que nós pensamos e o que nós sentimos, né? Então, o equipamento ele faz toda essa leitura.
Aí ele traz toda essa leitura para mim. Depois disso, ele começa a gerar frequências, porque ele é um gerador de frequências. Então, a pessoa ela pode estar lá do outro lado do planeta, ela vai receber. Ele gera essas frequências, manda para o campo energético dessa pessoa e começa a corrigir o campo dela. Ou seja, removendo do campo energético dela, mental, emocional, físico, todas as informações que estavam causando o problema. Paralelamente, a gente faz um trabalho de reprogramação mental, com PNL, né, exercícios, entre outras coisas. Para quê? Porque eu preciso trazer para a pessoa consciência do que está manifestando aquilo na vida dela. Senão é só uma informação. Senão é uma informação, entendeu? E esse equipamento é um equipamento quântico. É um equipamento quântico. Você chegou como nele? Através, a vida te mandou, né? O universo me trouxe. Eu estava num momento de desespero financeiro. Tá. Eu estava assim, no caos, tá. né? Até então, aplicava a lei da atração, essas coisas na minha vida, mas para mim nada funcionava. E aí eu falei, não é possível, universo, traz algo para mim que vai funcionar. E aí, um belo dia, eu estava mexendo na internet, apareceu para mim. Eu falei, não. Eu tava, para você ter uma ideia, eu estava com o meu carro, tinha dado busca e apreensão do meu carro. Eu estava no desespero. Eu falei, não, eu preciso de algo que me ajude, porque dinheiro eu não tenho. Aquele momento que quando a gente ajoelha e pede, vem com toda a força. Com toda a força. Aí eu descobri o equipamento, né? Peguei o dinheiro emprestado, tirei meu carro, vendi meu carro. E aí eu adquiri o equipamento e comecei a trabalhar com o equipamento. Só que assim, o equipamento, na verdade, ele é muito bom. É uma ferramenta que a gente usa para agregar no tratamento. Ele facilita o processo. Isso. Só que quem está por trás do equipamento, que é realmente a chave para isso tudo. Porque a pessoa ela tem que ter conhecimento. É a mesma coisa, eu dou uma Ferrari na sua mão e você não sabe, tem um botão que liga a Ferrari, entendeu? Exatamente. Então você tem que ter um conhecimento por trás para poder manusear o equipamento. Mesmo porque o equipamento ele vai trazer, ele traz as informações para você. E essas informações são codificadas. Sim. Aí você, como terapeuta, faz uma análise de tudo aquilo. Exatamente. E isso vai também muito da diferença de quem está na tua frente, né? Exatamente. Porque tem pessoas, que eu vou ser bem clara, tem pessoas que estão comigo há muito tempo, tem mais dificuldade, porque o ego cria muita resistência, uma barreira invisível, uma barreira emocional, campo energético, que a gente manda as frequências até é que nem quando a gente joga água na areia, a areia ela vai permear. Sim. Se a gente jogar água no asfalto, o asfalto ele não vai permear. Então é a mesma coisa. Então a pessoa ela vai criando algumas resistências por conta do ego, porque ela não quer soltar, mas com o tempo vai se ajustando, tá? Eu tenho clientes que estão comigo há muito tempo. Então, que tem clientes que estão comigo há 1 mês, 2 meses e a vida já está totalmente transformada. Isso tem a ver também com a frequência vibracional que ela tem? Totalmente. Né? Como ela já chegou até você, por exemplo. Exatamente. Porque é aquilo que eu falei, o que ela tem de crença? E o equipamento é legal porque ele lê o seu campo morfogenético. O que é um campo morfogenético? É o campo que antecede a materialização de tudo. É um campo de informações. Então, como nós somos energia, nós somos informação. Então, ele lê esse campo informacional e identifica ali o que tem de informação. Por isso, a importância de você fazer uma reprogramação mental paralelamente. Dá para reprogramar também com as frequências, mas o mais importante é você trazer consciência. Para quê? Para a pessoa não ficar cometendo aquelas mesmas atitudes sempre, sabe? Porque você vai lá, manda a frequência, ajusta o campo, a pessoa começa ali a reclamar, né? Ela não mudou os hábitos. Isso. É internamente. Não é? Quando ela vai ver, ela já está cometendo os mesmos... Isso. Os mesmos atos. Eu ia falar erros, mas não são erros, né? São atos. Porque acho que cada um de nós está num nível de consciência. A gente chega, cada um trabalha da tua forma. Tá. Quando eu falo das frequências, de que forma que elas atuam no meu campo vibratório? Esse meu campo vibratório já é esse campo morfogenético que você falou? Sim. Ele já é. Todas essas informações que são armazenadas, elas são armazenadas a partir de agora, né? Do minuto passado, mas a partir também da minha vida intrauterina. Não, antes passadas. Você guarda ali informações da sua ancestralidade.
E o equipamento, ele consegue identificar. Quando a gente vai começar ali a gerar as frequências para o equipamento mandar, às vezes ele manda lá, ele aponta lá, enviar 400 anos retroativo, 300 anos retroativo. Olha. Por quê? Vem de outras vidas. Só que, para a gente é retroativo, porque para nós, seres humanos, existe espaço-tempo, mas no mundo quântico não existe espaço-tempo. Né? Tá lá, Então, aconteceu. tá lá, a informação tá no campo, entendeu? Impregnada, ligada a você, através de como se fosse um fio energético. Quando você fala da prosperidade, você tem o programa de Destrava Prosperidade. Sim. Né? E você passou pela questão de prosperidade e testou em você mesma. Uhum. Tá. Independente do equipamento, de que forma que nós destravamos a prosperidade? A gente comete atos, gostei dos atos, comete atos todos os dias. A gente lida com dinheiro todos os dias, a gente emite pensamentos a respeito do dinheiro e do nosso trabalho, da nossa profissão, tal, todos os dias. De que forma que a gente pode, todos os dias, um pouquinho, chamar a atenção de nós mesmos? Então, primeiro a gente precisa entender qual é a nossa programação. Né? Então, eu repito aquilo que eu tenho programado na minha mente. Então, é um exercício bem, bem clássico e bem fácil. É você escrever num papel tudo o que você acha, tudo que você fala e tudo que você age ali durante o seu dia sobre, por exemplo, dinheiro. Eu vivo reclamando que eu não tenho dinheiro, né? Ou então, o dinheiro não para na minha mão. O que eu via quando eu era criança? Muitos momentos de escassez. Você começa ali a escrever, você vai entender a sua programação. Pelo menos a superficial, você vai entender. A partir daí, todos os dias você vai fazer algo diferente para mudar aquela programação. Tem até uma uma palavra que o Hélio Couto fala bastante, né? Vem uma frase antiga, um pensamento positivo, negativo, você fala a palavra cancelado 3 vezes. Cancelado. E isso vai te trazendo consciência e criando um hábito de você parar de reclamar, porque que você reclama, você está clamando para que aquilo aconteça novamente na sua vida. Então é aquilo, estar consciente do que você pensa, da forma que você age, do que você fala. Aí sim, você pode, por exemplo, fazer afirmações positivas antes de dormir. É que assim, eu trago a verdade. Não são somente afirmações positivas antes de dormir que vai mudar a sua vida. Né? São atitudes. E assim, a gente está plantando ali uma sementinha por dia. Uma hora ela vai colher, né? Só que assim, existem formas mais rápidas de se fazer isso. Que é através também de áudios que você pode escutar todos os dias antes de dormir, né? De você praticar gratidão na sua vida, né? Ao invés de você reclamar, você agradecer. E é aquilo, aos poucos você vai mudando. E muita gente acaba comentando, né? Eu até esqueço, né? Porque faz o áudio à noite, por exemplo, pode ser o teu, pode ser de qualquer outra ferramenta que a pessoa encontre. Aí acorda no outro dia, parece que esqueceu tudo, né? Foi dormir com uma vibe, acordou com outra. Isso é um mecanismo também que a gente precisa, sei lá, colocar um despertador para lembrar. Sim, é um vício. Acaba virando um vício. É um vício. Vício não é somente droga, química, essas coisas. Vício é você reclamar, é você não olhar os seus comportamentos, o que você tá falando, o que você tá sentindo. Né? Então, assim, você vai lá e escuta o áudio antes de dormir. Aí você acorda reclamando porque, sei lá, o café tá frio. Uma coisa bem besta. Reclama de tudo, né? De tudo. E aí você tá naquele ciclo repetitivo. Então, ou seja, essa informação de reclamar, ela está predominando ali o que você pensa, o que você sente, a forma que você age. Reprogramar isso, não tem o que fazer. Tem que reprogramar a mente. Tem que ter como que a gente fala? Não é um amuleto. Tem que ter algo para lembrar. Tem que ter algo para lembrar mesmo, uma âncora. Tem que ter uma âncora para poder se lembrar a cada minuto, a cada momento, de que não é que você vai ficar falando gratidão o tempo todo. Mas assim, isso aconteceu, tá tudo bem, agradece, segue em frente. Sim, se policiar, né? Se policiar, porque às vezes são essas atitudes, esses pensamentos, esses hábitos que fazem com que as pessoas não saiam do lugar. E muitas vezes foram criadas porque ouviu muito na infância, né? Com certeza. Uma programação que vem lá de trás, né? Qual o caso mais inusitado que você atendeu? Do quê? De programação, de programação. Nossa, foram tantos. É muita coisa.
A pessoa chega e ela acha que ela tem um problema financeiro, que é somente enviar uma frequência, fazer uma reprogramação mental e tá tudo bem, não. Ela não sabe mais o que fazer na vida dela, é a última tentativa. Exatamente. Só que aí você vai investigar, tem casos que vem lá da bisavó, da tataravó, programações que fica até gravada, de mulher, por exemplo, que não consegue se relacionar com alguém, ou mais mulher, tá? Que a gente trabalha ali a parte do sagrado feminino, informações da ancestralidade de até 7 gerações que fica impregnada no útero da mulher. Então, às vezes você vai ali investigar o porquê que a mulher ela não consegue ou engravidar, ela não consegue se relacionar com ninguém, ela se fecha, porque ela está carregando informações e carga emocional que não são delas. E tem agora essa permissão do universo para poder desbloquear e seguir em frente. Exatamente. E liberar as outras gerações. Porque se você libera, libera todo mundo. Até a parte financeira. Tem gente que fica num ciclo repetitivo de dívida. Não consegue sair da dívida. A dívida é sua mesma ou é a dívida kármica que você está carregando na ancestralidade? Tem essa também. Se pensar. E é importante também, racionalmente, puxar essas informações, né? Sim. Se já ouviu, se algum avô falou alguma coisa relacionada, se quando criança enxergou isso dentro de casa. Verdade. Porque às vezes a gente esconde tudo isso, né? Esquece tudo, aí fala assim, eu vou fazer uma hipnose. Mas se a gente se forçar, a gente também lembra, não lembra? Depende dessa nossa vida. Se for, da infância, dessa vida, lembra. Sim. Tem coisas que lembra, sim. Não Mesmo que esteja no superficial, lembra. E às vezes a pessoa, ela tá indo tão bem, o dinheiro tá entrando na conta, ela tá fluindo na prosperidade financeira e de repente parece que vai minguando e ela não sabe por que isso aconteceu. Tem uma resposta para isso? As minhas crenças armazenadas, elas podem eclodir a qualquer momento? Sim. Por um gatilho? Gatilho mental. Porque é uma crença que tá ali, você não cuidou. Aí você vai... Aí entra aquela coisa da oscilação. Uma hora dá certo, outra hora não dá. E não é normal. Tem sempre que dar certo. É lógico que você vai ter os problemas no meio do caminho, isso faz parte. Só que os gatilhos mentais por exemplo, não merecimento. Poxa, na minha mente, lá na minha infância, eu pedi algo pro meu pai falava assim, você não merece, você não respeitou, você não merece. E aí a pessoa, ela começa a prosperar, de repente aciona um gatilho, ela fala, poxa, aqui na minha mente inconsciente tá que eu não mereço, então eu preciso me sabotar. E aí a gente atrai o que a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. A gente atrai o que a gente é. É o que a gente é. Então, se você tem essa programação no inconsciente, é como se você tivesse jogado a sujeira para debaixo do tapete. E quando você tem autoconhecimento, você pode perceber rápido, né? Sim, muito rápido. Essa é instantâneo. É instantâneo. Assim, alguma coisa aconteceu aqui. Sim. Vamos checar. Pode até começar você em silêncio, né? Sim. Mas eu acho que aí é uma busca muito mais intensa e rápida. É sempre de dentro para fora, né? Tanto que... trazendo a parte da Kabbalah, a gente trabalha muito essa questão da Kabbalah, de olhar... Kabbalah significa receber luz de Deus, do Eterno, tá? Então, você olhar para dentro. Então, a reforma começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, quando você se conecta, por exemplo, ao seu eu superior, a sua centelha divina, são as vontades dele que estão sendo manifestadas nessa vida. E não tem como você se auto-sabotar, porque quem está agindo é a centelha, é o eu superior. A partir do momento que você não se conhece, as coisas começam a dar errado, quem está agindo é o ego. Aí não são mais as vontades de Deus, entende? A gente está aqui como ponto final da manifestação, da criação. Então, Deus está se manifestando através de nós aqui. Se a minha vida eu me saboto a todo momento, eu não me acho merecedora, eu não olhei para dentro de mim, as coisas não dão certo, quem que está agindo é o ego. Enquanto a pessoa ela não entender que ela tem que olhar para dentro, identificar o que tem de informação, de crenças limitantes, emoções mal resolvidas e tratar tudo isso, ela pode fazer a vida inteira dela, não vai dar certo. Vai dar, e uma hora vai cair, uma outra ela vai levantar, porque vai ficar oscilando. Que incrível isso, né? E é muito real. É muito real. Quando você pergunta para as pessoas que chegam até você, o que ela entende de prosperidade, se é que você pergunta, qual é a ideia que a maioria tem do que é prosperidade? Prosperidade é dinheiro mesmo? Dinheiro, material. Para a maioria é dinheiro? Sim. Só. Todo mundo que chega de 100, acho que acha que realmente entende que é olhar para dentro. A maioria
Eu sei porque eles falam pra mim, nossa, eu sabia que tinha algo mais, porque eu faço eles enxergarem, né? Olha pra dentro, vou fazer, meu trabalho é esse, fazer essa reforma íntima pra pessoa, ajudar ela, né, na verdade, pra ela entender que a prosperidade tem que existir dentro dela primeiro. Vai refletir lá fora. Você tem que emanar Sim, prosperidade, emanar. né? E isso você trabalha durante a mentoria. Trabalho Né? bastante. A mentoria, ela é individual, mas ela Isso. também pode ser coletiva? Sim, eu trabalho em grupos, tá? No WhatsApp. É um grupo fechado. E também eu tenho 3 tipos de mentoria. Eu tenho essa que é em grupo, que é um grupo maior no WhatsApp. Tenho um outro grupo VIP, né? Acho que são 5, 6 pessoas eu coloco nesse grupo. E depois eu tenho a individual. Todas é a mesma pegada, só que as outras, as menores, o individual, aí é mais personalizado. Né? Aí a duração, Isso, né? A intensidade Sim, de cada trabalho, né? Sim, eu peço pelo menos para ficar uns 3 meses comigo. Porque é um período para ir se trabalhando, Sim. né? Uma reforma íntima a gente não faz da noite pro dia. Não é? E normalmente a pessoa, quando ela vai até você, ela já tá no limite? Ela já tá na dor? Tá no limite. Já tá na dor? Tá na dor. É cada história, assim. Como a gente é masoquista, né? E assim, faz sem perceber. Sofre, às vezes, uma vida inteira e nem percebeu que tá sofrendo. Porque acostumou com aquilo, né? É. A gente se acostuma com tudo, mas tem que se acostumar só com coisa boa, né, gente? Sim. Programando. Isso é um sofrimento pra gente. Acho que é por isso que também muitas pessoas dizem que estão sempre atrás da felicidade. E nunca vai encontrar dessa forma, se você buscar ela dessa forma, fora de você. Né? E quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de prosperidade, tem todo um trabalho, mas não é um trabalho diferente de quando a gente fala de relacionamento, né? Não, Porque tá tudo dentro da gente. Tá. Você tem que se relacionar bem primeiro com você. Você tem que ter amor primeiro por você. Porque como é que você vai querer que o outro te dê amor, e também dar amor pro outro, se você não tem amor nem pra você? Né? Como que você... É aquilo, é outra crença, né? Que a gente escutava muito quando eu era pequena. Eu preciso arrumar alguém pra me fazer feliz. Sim. Muitas das vezes, o outro não é feliz nem com ele mesmo. Como que você vai jogar essa carga pra ele? É você que tem que buscar. A felicidade mora dentro de você. O seu cérebro produz dopamina, ocitocina, que são os hormônios, né, da felicidade. Então, assim, as pessoas, elas buscam fora dela esse vazio que existe. Então, ela busca algo para preencher esse vazio, né? Então, ela tem até um vídeo que outro dia eu mandei no grupo. Era uma criança com aquele buraco no peito, tentando preencher com coisas materiais. E nunca vai preencher. Não. Porque a pessoa, ela pode até no momento sentir uma alegria falsa ali, momentânea, mas o vazio vai sempre existir. Então, a forma dela preencher esse vazio é olhando para dentro dela. Na verdade, a criança é um bom exemplo, né? Você dá a criança, ela quer muito brinquedo. Você entrega aquele brinquedo para a criança, ela vai brincar uns minutinhos, daqui a pouco ela está se distraindo com o mais lúdico que tem. E a gente é assim ainda. E a gente vai ficando assim, porque isso vira um hábito, né? Hábito. E parece que a gente está sempre em busca desse vazio. Sim. De preencher esse vazio. Exatamente. A gente vive um momento hoje onde muita gente está buscando, né? Esse desenvolvimento pessoal, essa cura emocional. Porque tudo isso é um processo de cura emocional, né? Cura emocional. Até espiritual. Sim. Mas ainda tem muita gente no bem comum, ainda tem muita gente precisando, né? Porque a gente vem de séculos e séculos na onda do material. Sim, tá no DNA do ser humano. Buscar fora o que ele quer preencher dentro. Deixa eu conversar com o povo aqui. Tem a Luciane Akimic, que está dando boa tarde para nós. Ela é do interior, viu? Da onde que você é? Do interior não, do Paraná. Ibiporã, no Paraná, né? Ouvinte assídua da gente. Bonitinho. Tem o Francisco Filho também, ele está fazendo um comentário, uma pergunta. Deixa eu ver. Psoríase. Meu termômetro são as crises das erupções, onde certamente consigo perceber que meus níveis de ansiedade e estresse estão elevados. Reprogramar ajudaria para estabilizar o quadro? Sim, eu indico ele, que aí vem pro meu trabalho, né? Então eu indico, porque assim... Mas você tá aqui para falar do seu trabalho. A psoríase, ela é um efeito.
por trás de todo efeito existe uma causa, geralmente emocional. Toda doença, qualquer coisa que se manifesta na matéria, primeiro começa no espiritual, tá? No meu trabalho, eu trabalho todos os corpos sutis, inclusive o espiritual, o etérico, o mental, o físico, através das frequências. Então, assim, no caso dele, eu iria investigar o que está causando, qual é a causa emocional. Às vezes não é nem dele, é uma coisa que ele está carregando, aí, né, às vezes é de outras vidas, ou realmente é da ancestralidade, ele carrega isso. E o que tá fazendo com que se manifeste a psoríase, e aí a gente começa a gerar as frequências, trabalhar também com reprogramação mental. Tá. Porque se a pessoa, ela fica, ai, será que eu vou ter? Ai, será que vai... Entendeu? Ai, se eu comer isso, se eu fizer isso, se eu sentir isso, se eu sentir ansiedade, a pessoa, ela já tá criando uma coisa que talvez nem fosse se manifestar. Porque ela tá acostumada. E isso é uma coisa que você tá falando, que eu acho que aí a grande mídia colabora muito também, porque é isso. Comer muito tal coisa vai te dar tal doença, né? É melhor você falar, vou comer maçã para prevenir tal coisa. Exatamente. É melhor usar, tem que escolher as palavras para usar, né? Escolher as palavras. Também, porque o universo está me ouvindo o tempo todo. O tempo todo. Olha, Francisca, então eu acho que você tem que buscar a causa, né? Sim. Aí, falando de cura emocional, quais são os pilares que eu tenho que olhar para poder trazer essa cura emocional? Então, você como terapeuta vai lá buscar a causa e tal. Mas eu preciso também fazer o meu trabalho, a minha parte, né? Sim. Dentro dos grupos, eu trago bastante exercícios, né? Para trazer consciência para os meus alunos, né? O porquê que eu estou manifestando isso? Qual é o comportamento que eu estou tendo? O que eu penso e sinto o dia todo que eu estou manifestando isso? Então, é aquilo, é trazer essa consciência. Porque a pessoa, ela vai começar, fiz uma coisa, ela vai começar a se... policiar. Ela começa a se policiar na forma que ela pensa, que ela sente. E não é do dia pra noite, entendeu? É um processo. Por isso que eu falo, pelo menos dentro do grupo maior que eu tenho, a pessoa tem que ficar comigo por uns 3 meses. Mas nunca ficam 3 meses, ficam mais de 1 ano. Tem gente que fica muito tempo. Porque vai vendo que a cebola vai sendo descascada, né? São várias camadas. A gente não é só isso. Não. A gente tem muitas camadas. Começa a mexer no lixo emocional, crenças. Sai coisas lá que você nem imagina. É muita coisa. E isso que você falou, da própria mídia trazer ali, se você comer isso, vai ter isso. Se você fizer isso, você vai sentir isso. Eles mesmos estão reprogramando a mente das pessoas. As pessoas não estão nem enxergando. Não somente na hora ali que eles mostram alguma informação. Com simbologia, eles estão reprogramando. Com frequências, as pessoas, elas não sabem. A maioria está ficando doente porque recebe informação de carga de frequência baixa, entra no campo energético da pessoa, ela não sabe nem que aquilo existe, e simplesmente entra em ressonância, ela começa a vibrar numa frequência baixa, reprograma a mente dela, e ela só começa a trazer problema. E ela entra em ressonância porque a frequência já está mais baixa. Exato. Porque ela já teve um deslize e caiu essa frequência. Exatamente. Né? Quando a gente entra num ambiente, por exemplo, que a frequência já está baixa. Aí você vai num hospital, por exemplo, né? Que já tem uma frequência que a gente fica atento. Aí, na televisão, tá os programas policiais. Sensacionalistas. Ou de fofoca. Fofoca também baixa a frequência, né? Tá falando mal da vida dos outros. Né? Fala mal da vida dos outros, depois uma TV briga com a outra, né? Um profissional discute com o outro, através da mídia, nunca cara a cara. Não é? E tudo isso, a pessoa tá ali acompanhando e ela tá armazenando dentro dela. A informação. As nossas células, elas não só armazenam, como elas ressoam isso constantemente, né? Constantemente. Aí a pessoa, ela entra em ressonância com esse tipo de informação que não agrega em nada na vida dela, né? E depois ela vai perguntar, por que a minha vida não deu certo? Por que as coisas não dão certo? A mente dela está sendo reprogramada a todo momento com coisas ruins? É isso Como que ela quer prosperar? Como que ela quer prosperar? Não, prosperar, no mínimo, você sentir ali uma paz de espírito. 24 horas assistindo programas sensacionalistas, programas de fofoca. Isso está afirmando cada vez mais para sua mente que você tem que permanecer nesse estado de frequência baixo. E se eu conheço aquilo, é aquilo que eu vou consumir mais. Lógico. E aquilo, a energia, ela precisa ser alimentada.
né? Então eu tô vibrando ruim, aí eu preciso fazer alguma coisa, que nem rede social. Eu preciso fazer alguma coisa ali porque eu estou tão triste aqui fora, eu preciso entrar em rede social e ver a vida dos outros, porque a minha tá uma droga. Então eu entro ali na rede social, vou ver fofoca, vou ver notícia, e aí porque a pessoa ela tá ali se sabotando mais uma vez, porque ela não tá olhando para ela, né? Ela tá ali se distraindo com coisas que não são contribuição para a vida dela, afirmando cada vez mais então para a mente que ela tem que fazer aquilo a todo momento. E aí ela vem, desligou a rede social, ela vem pra fora, ela vê a realidade aqui fora, ela entra em depressão. Por quê? É chato aqui fora, eu preciso entrar lá e ver a vida dos outros, eu preciso, que nem o Instagram, né? Matrix, né? Matrix. Eu preciso entrar no Instagram, preciso entrar no TikTok, nessas redes sociais. Pra me distrair. Pra me distrair. Porque aí a hora que eu saio, a minha vida aqui tá muito chata aqui fora, então eu preciso entrar em depressão aqui fora. E até quando isso? E a gente tá vendo boom aí. Nossa Senhora, não o que só mais de depressão, tem? mas de ansiedade, síndrome do pânico. E Sim. tá chegando cada vez mais pertinho da gente. Porque a gente tá conhecendo cada vez mais pessoas que passam por isso. Sim. As estatísticas, tava vendo outro dia, 12 milhões de casos de depressão, só aqui no Brasil. Isso que faz tempo que Muita eu vi, coisa, hein? É. Fora já as deve ter aumentado, outras, hein? fora as outras. Ainda pode ter aumentado É. porque tem mais pesquisas Sim, sendo feitas sim. por aí. muito Agora mais. com o NR1, né? Sim. Que é a nova lei, eles estão intensificando Então, a Que nível chegamos, pesquisas. né? Que nível chegamos. Não precisava disso, né? Não precisava disso. E como que a gente pode olhar para tudo isso e ressignificar? Eu vou me reprogramar, eu vou me policiar, eu vou procurar assistir coisas boas, conversar com gente legal. Mas muita coisa tá tão armazenado na gente que não é só quando eu tô na frente da Renata ou ouvindo a mentoria da Renata que eu vou ressignificar. Existem processos que me fazem fazer isso constantemente. Você fala assim, de voltar a pessoa Voltar pra mim cair, mesmo. de ela cair de novo, assim, Ela corre o risco de entrar cair, ela tem que tem. ressignificar. Eu vou falar que faz quantos anos, mais de 10 anos que eu trabalho com isso, eu tenho que me orar e vigiar o tempo todo, comigo mesma. Por isso você foi pra Cabalá? Nossa, Cabalá é maravilhoso. Por isso que você foi pra lá? Porque não tem nada que fale mais de prosperidade que a Cabalá, Nossa, né? Cabalá é... Mas é legal você falar isso, por quê? Porque não é porque você trabalha com isso que você não tá se policiando e fala assim, aqui eu cometi um deslize. Volta, ressignifica ou essa frase, ou esse pensamento, ou uma atitude que foi cometida. Não é? A Cabalá, ela é assim, eu entrei num processo agora bem profundo, né? Eu tenho um professor que ele é maravilhoso. Quem é o teu professor? Vem aqui. Ele não é daqui, não, ele mora na Espanha. Olha que beleza. Eu tenho um professor que ele é maravilhoso, assim, eu tô aprendendo muita coisa com ele. E eu tô chegando a ter experiências, assim, surreais, assim, extrasensoriais que eu nunca imaginei ter. É a aluna que tá falando, hein? De conexão com o meu eu superior. Né? Então, assim, agora, porque eu tô nesse processo há muito tempo. Então, quando eu começo, eu vejo que eu tô caindo ali minha frequência, minha vibração, porque também sou um ser humano. E eu ajudo pessoas que estão ali numa frequência baixa, numa consciência que ainda, né, não tá expandida. Então, de vez em quando, eu entro em ressonância alguma coisa, né? De vez em quando eu fico meio mal, Só que agora eu consigo agir muito rápido. Porque eu sei quem está agindo, se é o meu ego, se é o meu eu superior. Então, eu entro naquele estado de observadora. Você já ouviu falar? Já. Eu acho que é o estado mais importante que a gente tem. Sim. Entro no estado de observadora. E aí eu observo, não luto contra o que eu estou sentindo, porque... né, aquilo, eu observo, tento entender o porquê que eu estou sentindo aquilo. E isso é uma dica para quem tem depressão e ansiedade, outros tipos de doenças psicossomáticas, né? Você entrar e observar por que você está sentindo aquilo, fazer questionamentos. Por que eu estou sentindo tristeza? Por que eu estou depressiva? Por que eu estou ansiosa? O que eu estou pensando para eu sentir isso? Porque eu estou com raiva. Porque antes você está pensando em algo, depois vem a emoção. Primeiro vem o pensamento. Isso, depois a emoção. Tá, é nessa ordem. Isso. Eu penso, depois eu sinto.
Né? Não tem como eu sentir algo sem eu pensar em algo. Então, o que eu tô... Assim, tentar entender, fazer uma meditação, né? E buscar ali questionamentos, conversar com Deus, né? Quanto tempo você está tirando da sua vida para conversar com Deus? Né? Tentar, assim, acessar o seu eu superior, entrar nesse estado de observar o que você está pensando, o que você está sentindo. Aí você começa a se policiar, porque você está trazendo consciência para sua vida. Isso você faz num processo meditativo? Meditativo. É. Agora, nem tanto. Agora eu consigo já tá mais... Sim, já tô já mais... Faz parte, já faz né, parte. Da tua estrutura. Sim, aí, né? Mas também muito tempo estudando. Eu pratico meditação há mais de 10 anos. Então, eu tô há muito tempo nesse processo. Agora, quem começar a fazer uma meditação, por exemplo, hoje... A mente vai tentar te tirar ali a todo momento. Ah, tá coçando aqui, eu preciso lembrar do meu trabalho, eu preciso beber água, eu preciso ir no banheiro, porque ela tá te sabotando. E aquele é o pensamento vem, se agradece e concentra aqui. Deixa vir o pensamento, então. Deixa vir. Porque meditar não é parar de pensar. E muita gente fala, né? Esvazia a mente. Sim. Aí tem aquela mindfulness, né, que você faz ali, você fica percebendo os sons que estão acontecendo ao seu redor, que é o estado de presença. Se você está no estado de presença, no aqui e agora, a sua mente, ela não vai te levar para o passado, você não vai sentir depressão nem tristeza, e nem para o futuro, você não vai sentir nem medo e nem ansiedade. Então, é estar no presente. E também são através de técnicas de meditações que você faz para estar no aqui e agora, entendeu? Isso reduz bastante a ansiedade e depressão. Maravilhoso, e um monte de outras coisas, Sim, né? Que eu acho que outros problemas físicos, até quando Sim. chega no físico, já teve todo um processo emocional Com anterior. certeza. Né? Eu acho que ter consciência, o que o corpo está querendo dizer, né? Aí a Cabala, ela traz, no caso, ritualísticas. Também. Para que sejam feitas esses processos todos, porque aí é individual também, né? Sim. É que, na verdade, assim, a Kabbalah, ela é o coletivo. É o coletivo, é sempre para o nós. Quando eu peço alguma coisa, quando eu quero alguma coisa, não é só para mim, eu não posso pensar só em mim. É no nós. Você integrada Isso, com porque nós universo. estamos na unidade, né? Que a gente... Somos todos um. Somos todos um. E a Kabbalah, na ritualística, sim, você pode fazer individual, mas também o certo é você fazer para o coletivo, né? Mas pode fazer no individual, mas pensando... Sim, pensando no coletivo. No grupo. Tanto que quando você vai fazer um ritual de Kabbalah, a luz, ela passa por você. Por exemplo, eu estou ali fazendo um ritual para você de prosperidade. A luz, o espírito, eu invoco ou evoco, dependendo do que você está fazendo, né? Ele passa ali por mim e aí a luz está vindo... Na verdade, é um fractal, Sim. tá? Um fractal divino. Então, ele vem, passa por mim e eu estou distribuindo a luz para quem está ali participando do ritual, entendeu? É assim que funciona. Porque, assim, são os códigos... É a emissora, né? Você é o canal que está recebendo para poder emanar para todo o ambiente. Emanar para todo o ambiente, para todo mundo. É tão lindo, né? É lindo. Como que você conheceu a Kabbalah? Eu já estudei Kabbalah, mas aquela Kabbalah hermética, aquela coisa mais superficial, né? E você chegou agora nessa. Agora o universo me trouxe. Porque eu pedi sempre que ele me trouxesse alguém que me orientasse em coisas mais profundas. E aí foi que eu conheci meu professor, né? E então vem assim me aprofundar. Né? Sim, no momento. Tudo chega na hora certa, né? Você não ia descobrir isso 10 anos atrás, né? Não, a nem Renata ia de ligar. Lá, né? Não estaria preparada para isso. Não, agora é outro momento. Você sempre teve fé? Sempre tive fé. Você está falando, né? Cada vez que você fala de Deus, do universo, né? A gente vê o brilho nos seus olhos, né? Você sempre foi uma pessoa de fé? Sim. Eu vim do catolicismo, né? Como a grande maioria dos brasileiros. A grande maioria. Passei por várias religiões, mas sempre acreditei que existe um Deus maior. E aí, hoje, as pessoas me perguntam qual é a minha religião. Eu não tenho minha religião, eu sou minha própria religião. Eu faço o céu e o inferno em mim mesma. Eu sou o meu próprio templo. Eu acredito em Deus, né, no eterno, que Ele quer se manifestar aqui através de nós. Por isso que muitas pessoas sofrem, porque elas não entendem que nós somos o ponto final da criação e que Deus está tentando se manifestar através de nós aqui. E o que faz a pessoa ela atrair muito problema? Ela interromper essa conexão com a fonte. É isso. Se ela não tivesse interrompido a conexão com a fonte, ela não estaria na ansiedade, na depressão, no medo, na pobreza. Porque Deus não é isso. Não. A espiritualidade salva, né? Salva. E a Kabbalah... Eu vou te falar, de tudo que eu aprendi até hoje na minha vida, a Kabbalah não tem igual.
Essa é a Kabbalah que eu aprendo. Sim. Eu aprendo a Kabbalah que eu estudo, né? Que é um estudo para a vida toda. É a Kabbalah prática, né? Então, de tudo que eu já fiz. Olha que eu fiz muita coisa, hein? Vai praticar a vida toda. Sim. E todo dia é dia de aprender, né? Todo dia. E isso é uma reconexão, na verdade, Sim. né? Com você mesmo. Então, muita coisa que você aprendeu até no catolicismo, bem provável que surja agora, Sim, né? sim. De uma outra forma, né? Mais suja, é verdade. Não é? É. Porque acho que tá tudo conectado, Tá tudo conectado. né? E hoje você tem uma visão diferenciada. Tá Sim. bonito de ver a Renata hoje, né? Quando foi ano passado, retrasado? Ah, eu estamos nem com um programa lembro, aqui Renata, uns diferente. 2, 3 anos. Nossa, eu mudei pra caramba. Não é? Mudei pra caramba. Né? Pra melhor, Parece né? que pra muito melhor. Não, porque como que tá o teu trabalho? Ah, tá igual. Ok, teu trabalho tá igual, mas se a Renata mudou, Sim. o trabalho já tem um diferencial Tem. muito mais profundo. Tem. E isso provavelmente você passa para quem você tá acolhendo. Sim. Porque o atendimento é um acolhimento, né? Nossa, total acolhimento. O atendimento é... Assim, eu sou muito humana, né? Então, eles até falam que eu... Que signo você é? Eu sou de Áries. Ares, opa. É. Ela fez aniversário agora. Obrigada. Verdade. Eu sempre fui assim, humana, sabe? E eles até falaram, porque semana retrasada eu fiz uma entrevista na Record. Aí eles falaram, você vai ficar famosa e você vai esquecer da gente. Jamais. Sabe, assim, eu não consigo, eu não consigo, eu sou muito humana, eu falo direto com eles, todo dia eles me chamando, eu falando, eu tô sempre ali, porque não é a gente ir lá vender alguma coisa e tipo, sabe, eu tô interessada no dinheiro, não. A minha prosperidade, não falo só material, em tudo na minha vida, depende da prosperidade deles. E eles sabem disso, porque eu falo isso pra eles direto. E aí, tanto que a gente vai renovar agora a mentoria, né, que a gente fica 30 dias, a gente vai renovando, aí todos vão renovar. Porque eles veem o resultado, eles veem que, assim, que eu trago, o que eu aplico na minha vida, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu não escondo, assim, as coisas. Então, o que eu posso trazer para eles, eu trago. Então, por isso que eles sempre falam, Que legal. eu tô com você porque você traz a verdade, né? Tô com você... não adianta, porque a gente vai ver por aí muita gente interesseira, né? A pessoa, ela quer... E tem muito, né? E muitas vezes a gente acaba não se deparando Sim. com pessoas tão legais, porque não tá enxergando, né? Tá querendo ir para um lado e acaba indo para o Sim. outro. E muita gente acaba comentando isso. Sim. Eu acho que esse acolhimento acaba fazendo uma grande diferença Nossa. na hora que a pessoa tá passando por uma necessidade e ela vai vendo que ela também tá evoluindo e que você também cometeu um deslize Sim. e você voltou atrás. Verdade. Né? Eu acho que isso é ser humano. Lógico, é ser humano. Né? Eu acho que isso é ser humano. Realizar desejos é muito bom, né? Sim. Eu acho que a grande maioria não quer só resolver os problemas, quer também realizar desejos. Lógico. Né? E é o paralelo. À medida que você se olha para dentro e se cuida, né, a parte interior, os desejos são consequências. Porque aí vem aquela lei hermética, né? Assim como é dentro é fora. Né? Então, eu curando dentro de mim, com certeza a minha realidade vai ser outra. E isso acaba acontecendo, né? Sim. Porque a pessoa, ela resolveu aquela questão, ela chegou na causa, ela ressignificou. E do nada, como num passe de Sim. mágica, mas não é do nada, É. ela começa a realizar. Eu digo que é alinhamento com a fonte. Alinhamento Não com é, a fonte. não é mágica, é alinhamento que você se realinhou de novo com a fonte. Pronto, as coisas começam a se manifestar. Por isso que o universo todo é próspero, né? E abundante. Sim. E aí vem o sistema que a gente vive, a Matrix, te falar que não, é tudo escasso. Não existe dinheiro para todo mundo, né? Todo mundo tem que vibrar na pobreza, na escassez, na doença, e deixando a massa cada vez mais na dor. E aí você começa um trabalho de autoconhecimento, você fala, opa, estou na Matrix, mas eu não sou da Matrix, eu só estou. Você tá nessa dimensão, Você tá nessa ponto. dimensão, isso, exatamente. Aí o negócio, eu falo, não preciso de tudo isso para manifestar o que eu quero. Muitas pessoas rebatem você com a tua fala? Não muitas. Não? Eu acho que é porque eu trago muita convicção, assim, muita verdade. Mas não Pessoas- entra alguém, por exemplo, nas suas Uma redes vez- falando pra você é fácil falar? Ah, de vez em Ou quando então, sim. num país como o nosso, isso é uma ilusão. Isso tem. Porque Pra eu já falar- passei por isso. Pra falar a verdade, antes eu olhava. Agora eu não perco mais o meu tempo olhando isso. Sabe por quê? Porque se a gente olha... A gente vê os artistas hoje, né? Muitos entrando em depressão, porque se eu olho, isso vai me chatear.
vai me chatear. Sim. Mas assim, eu procuro nem olhar, porque tem. Os haters acabaram com as pessoas, né? Sim, sim. A situação que aconteceu comigo foi por causa das letras de músicas. E o que você acha dessa frequência de letras de música? O que a gente tem que colocar na nossa vida? Nossa. E o que a gente tem que emitir? Porque tá ali, não é? As músicas, ela tem as frequências, as informações, assim como tudo no universo, né? Se você tá ali vibrando no medo, na tristeza, na angústia, você vai escutar uma música de baixa frequência, vai entrar no teu campo, vai alimentar cada vez mais aquilo, você vai ficar pior do que você tava. Aí abaixa mais ainda o meu nível vibracional. Sim, sim. Se a gente for fazer uma mesa quântica, vai dar 15%. Vai. Eu tenho funk, talvez seja até meio... Bom, vou falar. Polêmico? Não, mas pode falar. O funk, essa informação veio, sim, do meu professor, porque nem eu sabia mais, nem eu sabia disso. O funk, ele tem uma frequência muito baixa. Tá? Não vamos dizer todos, mas a grande parte. E pela letra. Pela letra e pela frequência. Pela batida. O que eles fizeram? Existe um ritual na África onde eles batem tambor por 4, 5 horas para invocar uma entidade da luxúria. Então, o que eles pegaram? A indústria pegou 1 minuto dessa frequência e jogou no funk. Por isso que o funk tá assim hoje. Porque as pessoas, muita ostentação, muita luxúria, essa depravação toda, nem sei se pode falar isso aqui, essas meninas do jeito que estão hoje, tudo isso, gente, né, que está acontecendo hoje, que a gente vê, tanto nos shows, que aparece bastante aí na mídia, então é uma frequência muito baixa, entra no campo da pessoa, em ressonância. E ouviu, tá achando que é algo inofensivo, mas entrou no campo, ele faz parte, ele tá aqui, ele tá muito próximo de mim. Entrou no teu campo energético. A mesma coisa que eu tô escutando uma música. Liguei lá, a frequência vai vir chegar até no meu ouvido e no meu campo energético. Vai entrar em ressonância. É como se você estivesse invocando a entidade para agir no teu campo. Se eu trocar a música de uma forma rápida, eu tô agindo rápido e tô tirando do meu campo. Com consciência, sim. Com consciência. Com consciência, sim. Intencionalmente, sim. Que muitas vezes a gente tá ouvindo e nem tá ouvindo direito, né? Mas ele tá vibrando no campo. Isso também é importante. Hipnotizante, o rádio tá ligado, mas eu não estou ouvindo. Na verdade, o seu campo está ouvindo. Com certeza. O seu subconsciente não dorme. O subconsciente está ativo 24 horas, captando todas as informações também. É aí que mora o perigo, por isso. Wagner Borges falou que dorme ouvindo música. Mas ele já é uma pessoa bem... Mas a gente estava falando de música New Age, então eram músicas de alta vibração. Eu acho que isso é importante você saber também. O último pensamento antes de dormir, ele também nos conecta com a fonte, né? Com certeza, com certeza. E aí, tá falando de música, voltando, a Sinfonia de Beethoven, foi feito um estudo, né? A Sinfonia de Beethoven, descobriram que eles estão restaurando células cancerígenas. Que lindo, né? Pra ver o poder da frequência. Maravilhoso. A música, né? Sim. Ela faz parte da vida da gente. Música é arte. É arte, verdade. Né? E música, a gente ouve uma música, a gente muda. A gente pode ficar mais triste, como a gente pode ficar mais feliz, mais alegre. Renatinha, tá acabando o programa. Que pena. Né, gente? Quem quiser conhecer mais o teu trabalho, quem quiser se aprofundar nesses assuntos todos, qual que é o meio mais prático de te encontrar? Então, tem o meu Instagram, que é Renata Lobo Oficial, tudo junto. E o WhatsApp é 11 9 4312 3202. Mas pelo Instagram, pode chamar no direct. Vamos repetir. Código 11, bonitinho. 11 9 4312 3202. É o WhatsApp da Renata Lobo para poder entrar em contato e depois participar dos grupos, né? Tem os áudios terapêuticos, que áudios têm um poder. A gente está aqui falando de música, mas o áudio, quando ele passa pelos nossos ouvidos, eles acessam o nosso cérebro. Nossa, totalmente. Não é? Então, pegou papel e caneta, gente? Depois você vai ver esse programa de novo, né? É código 11 94312 3202. 94312 3202. É tudo online? Teu atendimento tudo online. Hoje? Tudo online, tá facinho, não importa onde você esteja. Olha para aquela câmera e deixa aquela mensagem pro nosso ouvinte.
forte. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que eu aprendi também através de um curso que eu fiz, que é: o autoconhecimento é a chave do poder infinito. Então, se a sua vida hoje não está da forma que você gostaria que ela estivesse, tenta olhar para dentro, identificar o que está causando esse problema na sua vida, porque a resposta para os seus problemas está dentro de você e não fora de você. Saber disso é libertador, sabia? Nossa, se é. Às vezes uma frase ajuda muita gente. Né? Saber disso é libertador, é libertador. Porque muitas vezes a gente está aí matutando um pensamento que não sai da mente. Fala assim, por que eu estou pensando nisso? Sim. Por que eu estou vibrando isso? E não consegue. E a resposta está aqui. Sempre esteve. Sempre esteve. Sempre esteve. E por que a tormenta em determinado momento? É porque ela eclode, né? Sim, eclode. Ela vem à tona. Gente, é uma coisa incrível. Então, gente, é só seguir Renata Lobo Oficial no Instagram. A Renata tá aí com mentoria, com atendimentos individuais e em grupo. Em grupos, exatamente. E o cabala ritualístico também. Aí é Como mais... que é? A cabala, na verdade... Você já tá atendendo? Eu não tô divulgando. Né? Então, Agora assim, tá. Sinto muito lhe dizer. Agora você que tá aí conectado, você quer se informar mais? Pode ser que ela não esteja fazendo um grupo grande e tal, mas agora tá. Na verdade, quem quiser saber mais sobre Kabbalah, porque algumas coisas eu faço com o meu professor também, muito né? bom. Tô alguns projetos aí. E aí entra em contato. Tá se aprofundando, de repente quer conhecer mais, a gente tá forçando ela a se expandir mais. Sim. Coragem! Coragem! Renata, obrigada, viu, minha querida? Obrigada. Que bate-papo bom, Foi né? bom, né? Você Que bem produtivo. Muito bom, obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada, viu? agradeço. Sempre bem-vinda, ela Obrigada, tá arrasando Samira. aí. E parabéns mais uma vez pelo aniversário. Obrigada. É bom, né, comemorar a vida. Sempre bom, acho que a gente tem que celebrar cada vez mais. Obrigada, viu? Obrigada, Sucesso eu que pra agradeço. você. Obrigada. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 tem Mundial e você, mas o nosso Mundial Podcast volta na próxima segunda com mais uma super entrevista. E é feriadinho, mas ela tá incrível. Eu tenho certeza que você vai adorar. Gente, um grande beijo e uma ótima semana.